Você provavelmente já ouviu a história da Arca de Noé, ou pelo menos conhece. É difícil encontrar alguém que nem no mínimo conheça a história. Tendo sido adaptada a grandes filmes de Hollywood e fazendo parte da coletânea de livros e registros antigos mais vendida da história, a Bíblia, e mesmo sendo a escritura sagrada da maior religião do mundo, o cristianismo, é fácil concluir que a história de Noé é única e original. Mas e se eu te dissesse que ela não é nem única e nem a primeira? E se eu te dissesse mais? É baseada em fatos históricos. Vamos fazer uma brincadeira. Se você já leu os Gênesis, especificamente capítulo 7, vai ser fácil para você. Eu vou ler 3 trechos e eu quero que você diga nos comentários qual deles não é a história de Noé na Bíblia. Depois de ler, eu vou revelar qual deles é. Vamos lá. Texto 1. Dos animais puros e dos animais impuros, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todos os céus foram cobertos. Agora o texto 2. Derrube esta casa, construa um navio, desista de suas posses, busque a vida, despreze a propriedade e mantenha a alma viva. A bordo do barco, leve a semente de todas as coisas vivas. Em um dia, a tempestade do sul soprou, ganhando velocidade à medida que soprava, submergindo as montanhas. Vamos lá, agora o texto 3. E o Senhor respondeu: em 7 dias, o mundo será mergulhado na grande inundação da devastação. Um grande barco virá até você. Agora, colete todas as ervas, plantas, sementes e árvores e todos os tipos de animais. Em 7 dias, as enchentes começaram. Houveram tempestades terríveis e as nuvens derramaram a água sobre a terra. Não era mais possível ver a terra ou o céu. Tudo era água. Esse foi o texto 3. Agora comente qual deles não faz parte da Bíblia. Se você chutou apenas um dos 3, você precisa ler mais a sua Bíblia, porque apenas o primeiro faz parte da história de Noé, como é contada no Antigo Testamento. O texto 2 e 3 vêm de escrituras sagradas completamente diferentes, que eu já vou te dizer. Mas para contextualizar aqueles que talvez não conheçam a história da Arca de Noé, eu vou fazer um resuminho aqui, só para não deixar ninguém para trás. Resumidamente, a história começa quando Deus se arrependeu de ter feito a humanidade, porque, abre aspas, eu percebi que eu escrevi errado no roteiro. A citação correta vem de Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então eu errei aí, foi mal. Então ele escolheu Noé e sua família, porque, abre aspas, Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Fecha aspas. Então Deus ordenou Noé que construísse uma arca, um grande barco, e ordenou a ele que colocasse 7 machos e 7 fêmeas de animais puros, e um macho e uma fêmea de animais impuros. Só um parênteses aqui, eu nunca ouvi falar dessa parte dos 7 casais de animais puros e 7 casais e um casal de animais impuros. Por que ninguém fala disso? Todo mundo fala que é só, tem Noé levou 2 de cada animal. Não é 2, são 8 casais de animais. Ninguém nunca fala disso. Então Noé fez justamente isso. Construiu a arca, pegou os animais e sua família. Deus mandou 40 dias e 40 noites de pura chuva incessante. O mundo inteiro foi inundado, as águas se retraíram. Então Noé e sua família eram os únicos humanos que tinham sobrado. A primeiro ver, pode ser difícil achar que essa história tem alguma parte de verdade. Só 2 de cada animal do mundo inteiro provavelmente não caberiam em uma arca do tamanho descrito, fora o problema logístico de coletar todos esses animais ao redor do mundo, numa época antes das navegações. Então é fácil de imaginar que algumas partes dessa história sejam metafóricas ou simbólicas, focando mais em uma moral e um ensinamento metafísico sobre a natureza divina do que um registro histórico e factível dos eventos. No começo eu disse que essa história não é nem única e nem a primeira a surgir. O segundo e o terceiro texto que eu li
vêm respectivamente das culturas sumérias e hindu. O texto sumério é o segundo e hindu é o terceiro. O texto sagrado mais antigo do mundo, que conta a história do dilúvio, tem mais de 4.000 anos de idade e vem da antiga civilização suméria, localizada na Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização. A história vem da Epopeia de Gilgamesh e explica que o personagem Utnapishtim ganhou sua imortalidade como uma recompensa dos deuses ao fazer um trabalho para eles. Derrubar a sua casa e construir com o material dela um grande barco, no qual ele deveria levar as sementes de todas as coisas vivas na Terra, pois o mundo iria ser destruído por uma grande inundação. Em seguida, em questão de idade, vem a história da Bíblia, que é estimada ter sido escrita junto com o Antigo Testamento, em torno de 1200 a 170 anos a.C. Porém, ela provavelmente foi contada, através da tradição oral, por muitos e muitos anos antes disso. A história hindu, por sua vez, foi escrita ao redor do 4º a 6º século depois de Cristo, ou seja, uns 400 a 600 anos depois de Cristo. Porém, assim como a Bíblia, a tradição oral provavelmente levou ela por muitos e muitos anos antes disso. Vindo da história Matsya Avatar, contida nas Vedas, as escrituras sagradas hindus, ela conta a história de um rei chamado Satyavrata, que um dia estava pescando e acabou pescando um peixe que era o deus Krishna disfarçado. Então Krishna pediu a Satyavrata que coletasse todos os tipos de plantas, ervas, sementes, árvores e todos os tipos de animais para que ele os levasse junto com eles no barco que seria trago a ele pelos deuses. E disse também a ele que o mundo seria destruído em uma grande enchente em 7 dias. Apesar de ter escolhido essas 3 para pôr em destaque, elas não são as únicas. Histórias de grandes inundações abrangem praticamente todas as culturas antigas, do hinduísmo ao cristianismo, da Suméria à Grécia Antiga, dos Incas aos chineses. Praticamente todos os continentes contêm histórias de grandes dilúvios causados por deuses ou forças sobrenaturais, e as semelhanças entre eles são bem surpreendentes. É difícil olhar para todas elas e não imaginar por que essas histórias se repetem em tantas culturas antigas e de forma tão parecida. Muitas dessas histórias fazem parte de textos sagrados e religiões antigas. Porém, existe uma delas que foi contada por alguém famoso na antiguidade, mas que notoriamente não dava corda a histórias de deuses ou sobrenatural. Primeiramente contada por Platão, filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, nascido 428 anos antes de Cristo, foi autor de diversos diálogos filosóficos e o fundador da Academia, em Atenas, a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. Platão descreve no diálogo Timaeus a cidade de Atlântida. Ela é descrita como um poderio militar, uma grande ilha localizada em frente aos pilares de Hércules. Na história, é descrito o conflito militar entre a cidade de Helena e Atlântida, no qual Atlântida foi derrotada, e logo em seguida foi atingida por grandes terremotos e foi afundada abaixo do mar. Eu queria falar mais sobre a Atlântida nesse vídeo, mas é um assunto muito extenso e profundo. Então eu vou dedicar um vídeo inteiro só para isso, só para falar de Atlântida, se foi real, se não foi real, sobre o que é o diálogo Timaeus, sobre o que se fala, etc e tal, bem indo a fundo na história de Atlântida. E se você quer ver esse vídeo, lembre-se de se inscrever nesse canal, clicar no botãozinho de se inscrever e clicar no botãozinho de sininho que vai aparecer do lado, porque aí você vai receber a notificação quando o vídeo sair. Provavelmente vai ser o próximo, talvez. Ainda no diálogo Timaeus, o sacerdote egípcio que está narrando a história para os visitantes também descreve que a Terra passa por períodos regulares de destruição. Abre aspas. Acontecem em longos intervalos de tempo um desalinhamento dos corpos celestes, e então a Terra é destruída por fogo. Em tais tempos, quando o fogo é o agente, aqueles que habitam perto de rios ou de mares estão mais seguros do que aqueles que habitam em lugares altos e secos, que por sua vez estão mais seguros quando o perigo vem da água. Fecha aspas. Dada a grande quantidade de histórias sobre grandes inundações, é possível imaginar que algo pode ter acontecido de maneira parecida. Mesmo sendo uma história de proporções fantasiosas, a realidade consegue ser uma história ainda mais surpreendente.
Conhecidos como Channel Scablands, o deserto a leste de Washington, nos Estados Unidos, traz cicatrizes do que poderia ter sido um passado traumatizante para as pessoas que existiam naquela época. Tendo sido provavelmente a maior enchente que já aconteceu na história, este evento deixou marcas claramente visíveis no território por onde passou. Grandes penhascos, enormes vales, buracos colossais nas rochas, ondulações no sedimento parecidas com o que são formadas na areia da praia, porém estas têm mais de 15 metros de altura, formadas por um enorme fluxo de água. Estão entre as marcas deixadas pela enchente. 15 mil anos atrás, a cidade de Missoula, nos Estados Unidos, era completamente coberta por água. Conhecido como Lago Missoula, o lago tinha mais de 600 metros de profundidade no ponto mais fundo, e também tinha mais de 7.511 km² e mais de 1.300 km³. Imagina um cubo feito de água, e cada medida do cubo tem 1 km. Agora imagina 1.300 desses. É muita água. Este lago era impedido de fluir por uma geleira chamada Camada de Gelo Cordilheiro, que cobria uma grande parte da América do Norte, junto com a camada de gelo de Laurentide, ou Laurentide, que inclusive tinha mais de 3.000 metros de altura. Ao longo dos anos, o fluxo de rios para dentro desse lago, assim como chuvas e o derretimento dessas enormes geleiras, levaram à formação do Lago Missoula. Porém, toda essa pressão de água, e inclusive aquecimento do clima, seria um pouco demais para o gelo aguentar. O que começou com um leve vazamento rapidamente levou à fratura da enorme geleira e à inundação de todo o território leste de Washington, em questão de dias, levando todo tipo de detrito, icebergs, lama, rochas colossais e o fluxo de água que tinha mais de 300 metros de altura e movendo-se a mais de 130 km por hora, humilhou a paisagem local, tirando enormes pedras do lugar, arrancando morros das suas fundações. A enchente seria algo apocalíptico. Em alguns casos, o fluxo de água gerava redemoinhos, que geravam tão rápido e carregavam tantos detritos que criavam enormes buracos na base rochosa do local. Tudo isso foi muito recente na linha do tempo histórica, recente o suficiente para ser testemunhado por olhos humanos. Evidências arqueológicas indicam que os humanos já haviam feito a jornada para as Américas durante o período das enchentes, porém é difícil saber se uma civilização existiu nos lugares afetados, até porque uma enchente desse tamanho iria completamente obliterar toda e qualquer prova que uma civilização já existiu naquele local. Uma cidade inteira poderia ter sido construída naquele local, porém, tudo que sobraria até hoje em dia estaria em forma de sedimento e cascalho misturados com toneladas e toneladas de terra e rocha desovadas no Oceano Pacífico. As culturas nativo-americanas Palouse e Nipissey também contêm elementos originários desses eventos. É possível imaginar que a presença de povos nativos nos locais afetados teria sido suficiente para gerar mitos e lendas sobre o ocorrido. Tais eram as proporções dos eventos. Não somente eram grandes as enchentes na América do Norte, como também tudo isso ocorreu durante um período histórico chamado Meltwater Pulse, ou Pulso de Água Derretida, que aconteceu várias vezes durante a história geológica da Terra, que eram momentos repentinos de derretimento rápido de grandes quantidades de gelo ao redor do mundo, atribuídos à mudança de temperatura no planeta. Durante esse período, evidências indicam que o nível do mar subiu mais de 20 metros em seu nível normal, em um período de mais ou menos 500 anos, causando grandes partes do mundo a serem invadidas pela água. Não somente isso, mas os períodos de impactos de meteoros nas grandes camadas de gelo provavelmente geraram condições climáticas similares às das lendas. Com a evaporação de grandes partes de gelo, as chuvas torrenciais ao redor do mundo seriam praticamente inevitáveis e seriam capazes de inundar uma área considerável de território. A área afetada pela enchente de Missoula, por exemplo, é de 3.900 a 5.000 km². Para pôr isso em perspectiva, a cidade de São Paulo tem por volta de 1.521 km², o que significa que essa enchente poderia ter varrido uma cidade de até 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, que é uma cidade grande, e não sobraria nada. Porém, não há nos registros arqueológicos nenhuma evidência de habitação nessas áreas. Eu diria por motivos óbvios. Mesmo se não houvessem cidades, a presença de olhos humanos testemunhando tais eventos que podem apenas ser descritos como apocalípticos, e também o efeito de tais eventos na paisagem, nos animais, nas pessoas, ter sido a total e completa aniquilação de tudo que havia no caminho das enchentes,
É de se imaginar que o povo que sobreviveu poderia apenas sonhar que alguém recebeu uma anunciação de tais eventos, e que construíram um grande barco capaz de salvar toda a vida que foi perdida para preservar a sua existência. E visto que destruições desse nível naquela época estavam disponíveis apenas para os deuses, talvez os próprios deuses teriam ajudado nessa tarefa. Aproveita que assistiu até aqui e deixe um comentário com a sua opinião sobre o que você achou do vídeo. E lembra de se inscrever no canal para você assistir mais vídeos no futuro, porque vai ter mais vídeos no futuro. E se você gostou desse vídeo, você vai gostar também do último vídeo que eu postei, que fala sobre as evidências de grandes impactos de meteoros terem acontecido no final da Era do Gelo, quando seres humanos já existiam. E é isso aí. Obrigado, tchau. Eu não sei porque que eu decidi botar uma luz quente. Está um forno.